Comecei até no Júlio. Salve, salve, meus queridos. Sejam muito bem-vindos a mais um Ironberg Podcast. Hoje, Ironberg mega especial. Aquele que vocês mais amam, com essa dupla dinâmica. Pantera Negra e o Batman. O Renato tem um comentário aqui do Dr. Danilo Nutrologia. Lembro de um episódio que a teacher, na pós de 2013, ensinou que todo fisiculturista toma bomba. E o Muzeira pulou da cadeira e deu uma aula pra ela. Puta que pariu. Você lembra disso, Muzi? Eu lembro disso, foi muito desagradável, cara. Você tava numa pós? Eu tava fazendo minha pós de nutrologia esportiva, isso era 2013. Ó, seu colega e de aí, pós. É o Danilo. Lembro do Danilo. E aí eu tava fazendo nutrologia esportiva, né? E aí apareceu uma professora para dar aula lá. Não vou falar a profissão dela para não criar nenhum tipo de mal-estar, né? Mas era uma professora. E assim, eu sou um cara... Não era médica. Extremamente... Não vou falar... Mas assim, era uma pessoa extremamente... agressiva com isso, né? E eu sentia que ela... Preconceituosa. Que ela olhava pra mim e começava a falar, por que isso, 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 por isso. Aí chegou uma hora que ela olhou pra mim e falou uma coisa, né? Falando, por que o whey protein devia ser proibido, assim assado? Meu Deus. Aí eu levantei e falei, desculpa, a senhora tá falando esse monte de coisa, a senhora falou bobagem até agora, isso não tem nada a ver com o que a gente tem tá em 2013, existe um monte de conhecimento científico nisso. Eu acho que para a senhora vir dar aula para médico que está fazendo um nível de pós-graduação em relação ao conhecimento, a senhora não pode ser tão despreparada assim. Deixa eu contar para a senhora. Aí eu dei 30, 40 minutos de aula de bioquímica e relação falando que as coisas não eram desse jeito e dando o artigo. Meu amigo. Metendo artigo na cara dela? Aí... Você foi reprovado. Na verdade, não. E aí? Ficou um puta mal-estar. Eu ficava embora, imaginando cara. a cara dos alunos. Por exemplo, você falava, aí eles viravam pro professor. Exato. Aí virava, Honra! me dá uma pipoca aqui, que é bom. Não, Gospe aqui. Não, eu ficava quietinho, na verdade. E você sabe que eu fiz uma grande amizade em 2012 ou 2011. Uma coisa assim, quando eu tava fazendo a pós de medicina esportiva, né, que foi com a Tatiana Abrão, que é uma endócrino, que é lá de Sorocaba. A gente fazia junto e aí o professor falou uma coisa e ele falou, qual que é a tua experiência e tal. E aí eu tava falando que, olha, então, na verdade, né, a gente olha o T4 como um pró-hormônio, não como um hormônio. Porque, na verdade, não existia... Na época não era conhecido receptores para T4. Hoje a gente conhece 3 receptores para T4, então ele sobe de categoria. O que é a característica de um hormônio, Renato? É que existe um receptor para ele. Então, quando fala que androstenedione não é hormônio, é pró-hormônio. Mentira. Ele é hormônio. Por quê? Porque ele ativa receptor. Ele só é um hormônio fraco. Então, você tem hormônios fracos, moderados e fortes. Ou hormônios fracos e fortes, que vem do que é a afinidade dele pelo receptor. Agora... Na época, a gente não conhecia receptor para T4, e eu falei, olha, na verdade é assim, né? Porque o T4 não é hormônio, é um pró-hormônio, pelo menos é o que se sabia na época, né? Aí ela começou a me respeitar. Ela falou, pô, acho que esse cara estuda. E a gente ficou amigo, conversava na sala, junto com o pessoal. Mas antes, como a formação dela é endócrino, né? Não tem jeito. Você olha um médico grande, você fala o quê? Esse cara toma. E tem cara que fala até hoje. Moça, você acha que você sofre preconceito da classe médica pelo seu porte físico? Renato, é inevitável que aquilo que você carregue na sua aparência, ele cause opiniões, né? A questão é, isso vira um empecilho profissional ou isso se torna só a opinião da pessoa? Eu tive situações muito difíceis onde isso virou uma opinião profissional, né? Tem algumas pessoas que até hoje, né, aliás, elas me assediam há 13 anos já, incansavelmente, né? E assim, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer é ter sucesso, é prestar minhas provas de especialidade e ser aprovado, publicar artigo, fazer meu trabalho. Eu sei que cada vez que alguém me chama para dar uma aula, para fazer uma coisa, esse cara ele tá se roendo, ele tá cagando arame farpado. Então, a única coisa que eu tenho para dizer para essa gente é assim, se vocês estão cagando arame farpado e vocês estão tristes, calma, daqui a pouco vocês vão cagar o rolo inteiro, filha da puta. Boa, Muzeira.